Bem-vindos ao Mercolabcast, o podcast do Mercolab Diagnósticos. Aqui vamos receber convidados incríveis para falar do mundo de laboratório e tudo que essa área pode nos oferecer. Eu sou Gisele Dalcortivo, sou farmacêutica bioquímica de formação, atuo na gerência operacional do Mercolab e nas conversas, nesses podcasts, falaremos várias abordagens, muito network, bastante conhecimento, tudo que a gente conseguir explorar no mundo de laboratório. E hoje o nosso tema desse episódio é inovações em análises clínicas, inovações tecnológicas em análises clínicas e biologia molecular. E para falar sobre esse tema, temos dois convidados muito especiais que fazem parte do meu dia a dia de trabalho, que é a doutora Maristela. A doutora Maristela, ela é bióloga, gestora no Mercolab Diagnósticos da biologia molecular, e o Emerson, CEO da Prime Diagnósticas, e está aqui conosco para esse bate-papo. Sejam bem-vindos. Bom, Gisele, obrigado pelo convite. Você é uma colega do dia a dia, assim também como a doutora Maristela, né? Já nos conhecemos, então vai ser muito fácil trocar essa ideia aí com vocês, né? Compartilhar um pouquinho aí do setor de laboratório, né? Juntamente com vocês no dia de hoje. Obrigada. Também obrigada por estar aqui novamente e poder trazer as nossas novidades da Biomol aqui nessa nossa conversa. Então, vamos lá, para a gente iniciar esse bate-papo, Emerson, vou direcionar para você não é uma pergunta, né, porque não é uma entrevista, mas mais uma reflexão para a gente saber um cenário geral, né? Quando a gente fala em inovação tecnológica, o que o futuro, né, o que esperar do futuro na área de análises clínicas? Direcionando para a parte de análises, depois a gente conversa da Biomol, daí, tá, doutora? Perfeito, Gisele. Bom, a pergunta é bem expansiva, né? Ao mesmo tempo, ela é provocativa, mas nós temos visto aí a tecnologia avançando também no cenário de análises clínicas, né? Com a IA, né? Com novos softwares, com novos equipamentos, né? Com automação de ponta. Mas eu acredito que a maior tecnologia que a gente possa aplicar e o maior desafio do laboratório moderno será na customização do atendimento ao seu paciente, né? Ou seja, hoje nós temos um laboratório, um atendimento ao nosso cliente uniforme. A maioria das empresas tem um atendimento uniforme, que é praticamente o cadastro dele, né? A espera, o de jejum, o atendimento da coleta, a liberação desse paciente, a liberação do resultado, enfim, é muito processual. Agora, como customizar a experiência desse cliente? Então, a experiência vai nos traduzir, né, uma relação de ganho desse cliente, né, para essa empresa. Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos aqui para ser bem práticos, né, nessa relação. O que a gente tem de tecnologia sendo já visualizada? Até dentro da Prime, hoje a gente discute um projeto que chama Laboratório do Futuro, né, a qual a gente já discutiu algumas coisas em viagem, né, Gisele? E o Laboratório do Futuro ele vai, então, trazer essa experiência diferenciada, né, para o laboratório de porta, que seria o quê? Você imagina, então, o nosso cliente chegando ao nosso posto de coleta e, naquele momento da chegada, já não existe mais o cadastro, porque praticamente a câmera já identificou, né, a face dele, já fez esse cadastro, já puxou esse cadastro pela face dele, ou pela tecnologia de digital, ou pela tecnologia de leitura de mão, enfim. Hoje nós temos diversas tecnologias, né, para saber que aquele cliente é a Maria, é o João, é o José, né? Enfim, ele já está cadastrado, Gisele. Sem ter, a gente pode até chamar de morosidade, né? Eu já fui gestora de laboratório de porta, a gente sabe que o cliente não quer ficar mais esperando, né? Então aí já vai mitigar toda essa questão aí de morosidade, né, Emerson? E os erros cadastrais né? também, né? Então, praticamente sai da mão do médico e já é cadastrado quando o paciente, então, visita aquele posto de coleta que tem aquela tecnologia, né, de reconhecimento facial. Já ali, então, a gente já cortou um pedaço, né, do nosso processo de posto de coleta, do pré-analítico, né, que é bem complicado, é bem chato, existe muito erro, né, enfim. E aí nós vamos para o momento da espera. O momento da espera ele deve ser imersivo, né? O grande desafio nesse momento é que quando a coletadora chamar aquele paciente pelo seu nome, enfim, ele tem a impressão que o tempo passou muito rápido.
aí nós encontramos o objetivo. Ou seja, dentro da espera, né, a espera primária que a gente coloca ali, né, que é após o cadastro, então ele vai para a espera primária, que ele tenha acesso a um acervo incrível, né, de passatempos ali. Obviamente, a gente também tem alguns projetos que o cliente ele possa fazer algumas aquisições de produtos ali também que sejam sempre do interesse dele. Ou seja, esse interesse, ele é, mais uma vez, customizável. Eu conheço aquele cliente, mas como que nós vamos ter isso, né? Bom, hoje, através do Instagram, do Facebook, enfim, né, das redes sociais, de tudo que é aquilo que a gente coloca na internet. Publicou uma foto, nós temos acesso, né? Obviamente, a LGPD vai estar aí envolvida nisso tudo, né? Sendo o grande árbitro disso aí, mas nós vamos já, então, ter acesso a essas informações, se assim o cliente nos deixar ter esse acesso, e nós vamos conseguir, então, evoluir ali no período de espera dele, onde ele não vai sentir aquele momento. Já no próximo processo, que é a coleta, então você imagina que nós já queremos, então, traduzir também essa parte do laboratório numa experiência não apenas da coleta em si, né, da pulsão, que todo mundo tem medo disso, né? Eu não sei vocês, você tem medo de Muito. coleta? Muito. As crianças, né, principalmente, a gente que trabalha em laboratório, né, é apreensivo, né, esse momento, se vai doer, se não vai Apesar de doer. trabalhar em laboratório, não curto fazer uma coleta, não. Eu acho que ninguém Ninguém na gosta, né? realidade, né? A gente que trabalha já É. coletamos muito, mas mesmo assim é um momento crítico, né, de tensão, né? Porque também você depende da habilidade de um outro profissional, nem muitas vezes é da agulha trifacetada, assim ou não, de um bom tubo, de um bom material de coleta, né? Mas também está envolvido ali o profissional. Então, por que não nesse momento nós envolvermos esse cliente, tirando ele daquele momento de tensão, extraindo aquela tensão e trazendo, então, imagem e cheiro. Olha só. Então, os nossos novos postos de coleta, obviamente aqui no Brasil, terão, então, o desafio de trazer uma condição diferenciada para esse cliente dele estar imergido num outro momento fora da coleta, né? Fora da coleta. Então, Tirar a imagens atenção dele, né? tirando a Da atenção dele, sendo uma daquele experiência momento. Ah. agradável, Gisele. Uhum. Então, trabalhar com imagens dentro do box de coleta e que tenham a ver com a característica daquele cliente. Aqui, mais uma vez, entra a personalização daquele atendimento, né? E aí a gente vai ilustrar aqui talvez com uma foto de família, né? Talvez com uma última viagem que ele fez, enfim, ele vai ser surpreendido com aquilo e principalmente também na liberação de odores naquele ambiente ali. Então você veja que nós estamos mudando o ambiente de saúde, que antigamente a gente tinha ambientes frios, né, e realmente tenebrosos, né, para qualquer tipo de paciente, mas atraindo ele agora a novas experiências. Quando acabar a coleta, obviamente também o objetivo dele se sentir agradável, dele nem pensar que doeu, nem ter essa sensação mais. E aí nós vamos para o momento do café, né, o tão esperado café, o de jejum do paciente, que hoje na prática é o quê? Um biscoito, um café, uma água. É isso o padrão, né? Mas veja bem, a Gisele gosta de um cappuccino, doutora Maristela. Um cappuccino com canela. E aí a IA, a inteligência artificial, já sabendo disso, agregada ao nosso software, já identificado, né, na entrada do laboratório, vai preparar para ela um cappuccino com canela, ao final de toda a experiência do laboratório. E a nossa atendente lá do café ainda vai conseguir chamar o nome da Gisele, né? Gisele, olha só, o seu café aqui, né? O seu cappuccino com canela. Imagina uma experiência dessa para um cliente, né? Para um paciente, né? Vai ser fora da curva. Então, mais uma vez, trazendo para essa mesa aqui, o grande desafio tecnológico não é apenas se misturar ou deixar o laboratório ser incluso nas novas tecnologias, né, de inteligência artificial, de novos softwares, de novas integrações com equipamentos, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas principalmente em personalizar cada vez mais o atendimento ao seu cliente. Você veja que incrível isso, né? Eu fiquei me colocando ali no lugar no atendimento. Legal. Pensei ali por uns, né? Se colocar ali
Imagina, o cheiro, né? Vem desde o cheiro, a personalização mesmo do cuidado, é a experiência, né? E tudo isso a A tecnologia experiência nos do cliente proporcionando. E a inteligência artificial, né, Emerson, que você comentou. está presente. E assim, um futuro muito longe, como é que é isso, será? Não, esse futuro não é longe, a gente já tem base testes, né, sendo feitas. Olha só, E então. esse futuro é um futuro presente, né? Hoje, nos dias que nós vivemos, o futuro não está tão no futuro de 10, 15 anos, né? A gente fala de um futuro aí de 1, 2 anos, né? Esse já é o desafio do nosso setor, né? O desafio do nosso setor é se movimentar mais rápido e entender que isso vai ser um divisor de águas, né? E que a inteligência artificial ela já está aí, né? E ela não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Ela vem para nos ajudar a fazer os nossos processos laboratoriais de acordo com os nossos certificados de qualidade, né? De acordo com a LGPD, de acordo com as proteções de dados desse paciente, desse cliente, dessa empresa. Então, isso tudo faz sentido. Então, nós já temos base de teste e certamente aí para 25 até o início de 26, nós já devemos estar vendo isso nas nossas primeiras unidades, né? Alguns clientes experimentando essa caracterização, né? Essa personalização de um atendimento, né? O laboratório não sendo mais aquela relação fria de paredes brancas, mas um momento em que você pode sim ter uma experiência interessante de saúde. Vai mudar toda a cara, né, do atendimento, pelo menos na área da saúde laboratorial, com certeza. E doutora, vinculando agora na questão da biomol, né? O Emerson trouxe muito essa questão do pré-analítico geral do laboratório, que são as fases, né, de um laboratório em geral, não só de análises, mas a fase pré-analítica que envolve a coleta, né? Então essa questão da inovação, da tecnologia. E na biomol, a gente consegue visualizar algo próximo? Eu acho que a Biomol, claro, ela vai na mesma linha, os pacientes acabam sendo os mesmos, mas eu acho que a Biomol ela tem a questão de que com a opção de poder usar outros materiais, hoje a gente tem a coleta bucal, né? E as coletas bucais já vieram para dar essa tranquilidade para o paciente. Ela te deixa mais autônomo. Então, hoje existe até a forma de fazer isso remotamente. Tu consegue mandar swabs bucais para locais distantes, pelo correio mesmo, a pessoa mesma faz a coleta. Isso sem dúvida alguma, é um grande avanço que talvez não seja tão percebido, mas que a molecular consegue pela questão de poder fazer coleta de DNA, né? Sim. Então, a gente se vê um pouco mais solto nesse processo. E é claro, existem outras formas, desde fio de cabelo para determinados exames, enfim, existem outras coletas que facilitam, né? E talvez ou até sangue em papel filtro, que tu também pode fazer em casa. Que se chamam técnicas não invasivas, né? São Isso, e correlacionadas, né, como doutora? o DNA está Sim. presente, né? E como a biomol acaba, vamos falar que biomol mais básica, ela é DNA, né? Se eu for, claro, existem outros materiais, mas se eu for falar de uma forma generalista, sim, eu posso dizer que hoje em dia, com o advento do SWAB, eu acho que ajudou muito a fazer essas Com investigações. certeza, não deixa de ser a experiência do paciente, do cliente também na ponta, né? Isso. Lembram na época do Covid ali, o swab de nasofaringe, como era desconfortável? Esse Não é só a coleta de triste. sangue, né? A seringa e a agulha, Uhum. mas eu me recordo bem, era algo que os clientes, pacientes Sim, reclamavam demais, né? sim. E aí vem essa opção também na biomol, que não deixa de ser Sim. uma nova tecnologia, E é né? indolor, né, E é doutora, essa indolor. coleta, né? Sim, é indolor. Para alguns pacientes que já têm também já vem num roteiro de longas coletas, né? Numa jornada complexa, o SWAB colabora bastante. E mesmo saliva também, né? Os pacientes oncológicos, alguns, é possível fazer toda essa parte dos painéis germinativos, principalmente tudo por saliva ou por suave oral, o que facilita também um paciente que já vem
uma jornada longa, às vezes, né? Que já tem todos os traumas de coleta, de laboratório, de veias, de sofrimento, enfim, normais, porque é muito corriqueiro, né? E é claro que fica dolorido, né? Não tem como Sim. fugir disso. Então, eu acho que isso a Biomol é uma coisa boa, né? Que a gente consegue trabalhar com material, muito pouco material e de diferentes tipos de materiais. Doutora, essa parte pré-analítica, né, coleta. E o que se esperar da parte analítica? Realização de exames mesmo na Biomol, né? A Biomol é um setor que vai da baixa a alta complexidade. Quando a gente fala em complexidade, é a questão mesmo da realização dos exames, são exames de alto custo, com tecnologias avançadas. Mas aí o que esperar ainda mais, né, da Biomol nessa parte? Os bancos de dados, eles mudam de um dia para o outro, né? Então, nós começamos de coisas enormes, que são hoje todos os sequenciamentos geram dados durante, sei lá, em um dia, quantos milhares de pessoas são sequenciadas e vão tudo para bancos de dados, e trabalhar com esses bancos de dados precisa ter, sim, um sistema computacional extremamente bem desenvolvido, né? O IA, sem dúvida alguma, hoje em dia, tu não precisa nem sair da tua casa, tu pode fazer uma tese de doutorado simplesmente acessando esses bancos. Com um bom sistema de IA, tu consegue descobrir SNPs, achar regiões de polimorfismos que sejam importantes para a população, enfim, tem muito dado, né? E hoje essa é a realidade da biologia molecular, a gente tem muito dado, mas muitos dados ainda são incógnitas, eles não estão bem resolvidos porque a gente ainda não tem essa capacidade, né? Então, essa parte desenvolveu muito, e eu acho que aí existem, às vezes, algumas confusões com relação ao fato de que exame eu vou pedir, né? Por exemplo, a gente vê, às vezes, as pessoas querem ser grandiosas, pedem exames muito complexos e depois não sabem muito o que fazer com tanto dado. Mas eu acho que a gente está num bom nível de desenvolvimento, acho que a gente consegue fazer bons exames, talvez com complexidade avançada, mas dentro do que a gente tem disponível hoje, já de soluções bem resolvidas. E esses dados vão se acumulando, e com o futuro, a gente sim vai chegar numa resposta para tudo isso. Eu acho que a Biomol, como ela está evoluindo muito rapidamente, tem que ter um cuidado para não se perder com tanta informação. Basicamente, eu acho que é isso que eu estou tentando te falar, assim. Até para complementar, assim, doutora, a questão que a doutora trouxe e vincular com a medicina personalizada, que tanto se fala hoje, né? O quanto a gente consegue, o quanto pode-se, né, ser direcionado através de um pedido assertivo, de uma solicitação médica assertiva para o tratamento daquele paciente, né, e o diagnóstico. Isso. Exato, é bem importante utilizar as tecnologias, ter o entendimento para que elas servem, como eu posso usar tudo isso para um bom atendimento ao cliente. Mas saber fazer isso não é trivial, porque as coisas mudam muito rapidamente e porque muitas coisas estão sendo ainda investigadas. Mas hoje já existem protocolos bem definidos na medicina de precisão, onde a gente pode fazer exames de oncologia, por exemplo, e que podem ser importantes para uma prevenção ou até para um tratamento. E aí sim, esses avanços devem ser usados, né? Eles têm que estar, mas sem dúvida alguma, só ter sempre conhecimento do que você, onde eu quero chegar. É isso que é importante. E assim, aproveitando sua fala, doutora, é bem interessante, né, dos grandes bancos de dados, Big Data, né, que a gente vem conversando, e o setor de laboratório, ele conhece bastante, né, esses bancos, né, o tanto de informação que são jogados fora, de fato, né, e que isso agregaria tanto valor para o nosso segmento se utilizado da maneira correta. Então, até agora, pouco conseguimos avançar realmente no ambiente hospitalar,
né, nessa junção de dados, né, nessas informações organizadas, né, para que haja o benefício realmente de fato para aquele paciente. Então, mais uma vez, falando de evolução da tecnologia, vem a inteligência artificial, e aí semana passada eu vi exatamente um projeto como esse, onde a inteligência artificial ela organiza esses dados desse paciente, quer seja ambulatorial, quer seja hospitalar, Gisele, para que o médico consiga verificar e analisar melhor e dar um diagnóstico, um fechamento de diagnóstico mais pontuado para aquele paciente, quer seja com exames executados no dia de hoje, quer seja no histórico dele, né? Então a IA ela vem para resgatar toda essa informação e essa inteligência artificial em específico que eu verifiquei na semana passada, ela ainda dá hipóteses diagnósticas de acordo com os resultados ali de hormônios, enfim, da hematologia, ou seja, da oncologia, principalmente, né? Então, isso vem a ajudar muito a relação, né, de otimização de custos, né, que a gente vem buscando tanto na cadeia de saúde, né? Então, a tecnologia ela vem para isso. No setor de biomol e de genética não é diferente, como a doutora falou, são muitos dados, são muitos resultados. O que fazer com eles, né? Eu acho que essa questão que vocês trouxeram, né, vem muito vinculado também à implementação, né? Aí essa era a minha outra reflexão, outra pergunta, né? O custo disso, né? Então, é tudo muito lindo, que nem a gente fala, né? É o mundo ideal, é o cenário ideal, mas o custo disso. E aí talvez fazer a correlação que o Emerson mencionou, né? A questão do custo-benefício. Custa-se caro para a implementação, mas qual todo o benefício na cadeia se terá, né? E aí esse é meu outro questionamento, né? Os desafios, talvez o custo seja um desafio nisso, na implementação de todas essas tecnologias? Gisele, então, o nosso trabalho, né, de consultoria, juntamente às empresas de saúde, né, principalmente de análises clínicas durante esse período todo, tem sido isso, né? Ou seja, nós temos as nossas fontes pagadoras, né, os desafios delas e os desafios nossos de cada dia que o laboratório ganha no centavo, né? Então, como você vai implementar uma inteligência artificial, como que você vai implementar uma automação na área analítica, né? Qual que é o ponto de corte para você trazer uma automação para um laboratório de pequeno porte, de médio porte ou até de grande porte, né? A gente fala dos grandes portes como automate, né? Como que você implementa? Qual que é a linha realmente de fato de corte que vai ajustar, que vai ajudar aquele laboratório a diminuir e não aumentar o seu custo? Laboratórios pequenos com point of care, né? Inicialmente se pensa que é muito caro um point of care comparado talvez às tabelas de laboratório de apoio ou até aos equipamentos que se tem hoje disponível no mercado para o laboratório de pequeno porte. Mas veja bem, se eu não tenho uma alta produção de um teste e eu preciso entregar aquilo muito rápido, o point of care é uma solução e tem barateado e vai baratear cada vez mais. Então, quando nós colocamos os softwares adaptados, as inteligências artificiais em benefício de operações, certamente é para redução de custo. Certamente é para ganho do paciente, é para ganho do médico e agilidade de todo o processo dos nossos TATs, né? Ou seja, o laboratório hoje está sempre em busca do TAT. Quer seja ali no exame de hemograma que você está fazendo para o seu paciente de porta, quer seja um exame de biologia molecular que foi para um laboratório de apoio, lá tem TAT, né? Então, a gestão disso é importante. Agora, saber o tamanho do seu laboratório é importante. Saber o que você vai incluir na sua rotina e aquilo que você vai terceirizar para um laboratório de extensão é importante, né? Então, a gestão fora também toda essa tecnologia, deixando um pouco de lado a tecnologia, mas a gestão do olho matemático é cada vez mais importante dentro das empresas de análises clínicas. Antigamente nós tínhamos o dono do laboratório, que era o bioquímico, né, de muito tempo, e aí o que sobrava era o lucro, não se tinha muita conta, né? Isso eu estou falando de 20, 30 anos atrás, né? Hoje não, nós temos que saber quanto que é a agulha, nós temos que saber quanto que é o tubo, nós temos que saber negociar com os laboratórios de apoio, de extensão, nós temos que saber negociar os equipamentos, se devemos ter aquela tecnologia, sim ou não, dentro do laboratório. Então, isso é gestão
de custo em benefício à cadeia laboratorial. E por último, principalmente, levar o ganho, né, para os compradores, né, de serviço, quer seja um hospital, então nós podemos mostrar a nossa eficiência, a eficiência que não é só agilidade, mas é na deshospitalização, né, mostrando novos exames que tende a o hospital economizar com giro de leito, né, enfim, um isolamento que deveria ser feito e não vai ser mais feito por causa de uma microbiologia bem aplicada, né? Falando nisso, temos uma IA agora de microbiologia que vai ler as placas, né? Nós estávamos Sim, conversando, né, nesse final de sim, semana é sobre uma isso, ideia. né? Uhum. Então, assim, a gestão de custos, ela é super importante, nós temos que entender os nossos tamanhos. De acordo com os nossos tamanhos, nós vamos aplicando a tecnologia, As necessidades, as né? E o necessidades. custo-benefício em geral. Certamente. Doutora, o Emerson contextualizou para nós a questão do custo, né, de toda essa tecnologia, implementação, o custo-benefício no geral. Na Biomol, tem algo diferente? Segue a mesma linha? Alguma pontuação? Eu acho que a gente tem o exame de rastreio, por exemplo, no HPV, Uhum. que hoje já existe essa discussão bem recente, né? Em vez de fazer até citopatológico, já partir direto para HPV, de alto risco, onde a gente pode fazer um rastreio populacional e já identificar as pessoas que têm já o vírus, né? De forma de alto risco, Uhum. já um pré-câncer ou mesmo câncer, e dessa forma já vê o tratamento. Então, existe uma economia disso até no sentido de tempo e desgaste desse paciente e até no tratamento. Além disso, nós temos também na biologia molecular bastante importante para rastreio, que é o painel germinativo, que também é a tendência, ou mesmo a prognóstico daquele paciente que pode vir a desenvolver um câncer herdado, né, que é no caso do germinativo, que também são formas de rastreio que eles vão baratear o sistema como um todo, porque nós vamos evitar que aquela doença se torne grave e que outras pessoas sejam afetadas, né, relacionadas a ela. Porque no fim o tratamento é muito mais custoso do que o próprio Sim, exame laboratorial, sem né? dúvida. E às vezes, além disso, até a identificação, porque uma vez instalada a doença, às vezes até tu chegar ao ponto em que aquilo é uma doença herdável, como por exemplo, como um câncer germinativo, nisso outras pessoas já foram desenvolvendo a doença, né? E aí tu poderia ter feito uma prevenção antes. Então, e no HPV, sem dúvida, nós estamos falando de milhares de pessoas, né? Além da experiência, né, do que a gente falou até agora, a experiência do paciente, a experiência do cliente em passar por um tratamento, né, Sim. é mais tardio, é o sofrimento mesmo, né, mais doloroso. dolorido, claro, Sim. sem dúvida alguma. Então, acho que a biologia molecular ela pode auxiliar muito nesses pontos e talvez exista ainda algumas barreiras a serem quebradas, né? O custo, que as pessoas logo dizem, mas isso é muito caro. E hoje em dia não é mais, né? O PCR, que é no caso do HPV, imagina, o PCR é uma coisa barata. E se tu ainda pensar custo-benefício, ele é muito barato, né? Mesmo o painel germinativo hoje em dia, ele é pelo quê? Pelo menos umas 5 vezes mais barato, ou até 10 vezes mais barato, se a gente pensar em 15, 20 anos atrás. Bom, chegamos ao final. Doutora Maristela, Emerson, querem contextualizar mais algo? Eu queria agradecer, né, o período que nós tivemos aqui de conversa. Espero que a gente tenha atingido alguns objetivos aqui, né, e saber que o setor de análises clínicas é um desafio diário, né, mas com um nível de emoção também, né. É muito bom, né, fazer parte do setor de análises clínicas e muitas coisas novas estão a surgir, estão por vir, e que a gente não tenha medo, né, mas que a gente possa se adaptar e entrar nessa caminhada aí que vai ser importante para todos nós. Muito obrigado, Gisele, doutora Maristela. Obrigado. Obrigada, Gisele, pela oportunidade de divulgar aqui um pouco mais sobre o nosso trabalho. E sim, o laboratório é para os fortes, né? Eu sempre digo. Obrigada, Emerson. Obrigada, doutora. Obrigada a quem nos acompanhou, quem assistiu. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, nos curtir e até os próximos episódios.